Antes de qualquer palavra sair dos nossos lábios, é preciso aquietar o coração. Em um mundo cheio de ruídos, pressa e distrações constantes, Deus ainda fala, mas somente os atentos conseguem ouvir. A oração não começa quando falamos. Ela começa quando decidimos ouvir a voz do Pai e permitir que Ele nos conduza. Muitas vezes o afastamento espiritual não acontece de forma repentina. Ele começa de maneira silenciosa, quase imperceptível, quando a oração pessoal passa a ser deixada de lado. A oração é o lugar onde o relacionamento com Deus permanece vivo, sensível e real. Quando ela é negligenciada, não deixamos apenas de pedir ajuda, deixamos de compartilhar o coração, de ouvir direção, de depender verdadeiramente dele. E quando a dependência de Deus diminui, algo perigoso cresce dentro de nós: o orgulho. O coração humano, quando não está inclinado a Deus, naturalmente se inclina à autossuficiência. Passamos a confiar mais em nossas forças, em nossa lógica e em nossas experiências, sem perceber que estamos nos afastando da fonte da vida. É por isso que a oração está conectada a absolutamente tudo. Ela não é um complemento da vida cristã, ela é o alicerce. Sem oração, a fé se torna mecânica, a leitura da palavra se torna apenas intelectual e o coração se torna endurecido. Mas quando a oração é restaurada, Deus restaura junto à sensibilidade espiritual, a humildade e a dependência verdadeira. A palavra de Deus não foi feita apenas para ser lida, mas para ser revelada. O salmista expressa isso com profundidade ao dizer: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmos 119, 18. Essa é a oração de quem entende que somente Deus pode trazer entendimento espiritual verdadeiro. Se esta mensagem falou com você, escreva Amém nos comentários e declare sua dependência de Deus. Assim como não há entendimento espiritual sem oração, também não existe relacionamento saudável que se sustente longe da presença de Deus. Nenhum casamento, nenhuma família e nenhuma amizade profunda conseguem permanecer firmes apenas pela força de vontade humana. O amor precisa de paciência. A convivência exige humildade. O perdão demanda força interior. E essas virtudes não nascem apenas do esforço pessoal. Elas fluem da comunhão com o Pai. Quando um lar se torna um ambiente sem oração, pequenas coisas começam a ganhar proporções maiores. Discussões se tornam mais frequentes, mal-entendidos se acumulam e ressentimentos passam a criar raízes profundas. O silêncio deixa de ser paz e passa a ser distância. Mas quando uma casa é coberta pela oração, algo sobrenatural acontece. Deus ensina os corações a se tornarem mais sensíveis, mais brandos e mais dispostos a amar. A palavra nos lembra em Eclesiastes 4:12 que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando Deus é convidado a fazer parte do relacionamento, ele adiciona uma força que nenhum esforço humano consegue produzir sozinho. A presença dele sustenta quando as emoções falham e guia quando as decisões parecem confusas. A oração também precisa estar presente nas escolhas simples do dia a dia. Caminhos, amizades, decisões profissionais, oportunidades novas, tudo isso deve ser colocado diante de Deus. Orar é reconhecer que nossa visão é limitada, mas a dele é perfeita. É dizer com humildade: Senhor, eu não vejo tudo, mas confio em Ti. Provérbios 3, 5, 6 nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração e a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas veredas. Reconhecer Deus passa, necessariamente, por uma vida de oração constante e sincera. Se você crê que sua casa e suas decisões precisam da direção de Deus, escreva glória a Deus nos comentários. A palavra de Deus nos chama a uma vida de devoção constante à oração.
Ser devoto não significa apenas orar de vez em quando, mas comprometer-se verdadeiramente com esse tempo sagrado. É entregar-se por completo, entendendo que a oração não é um complemento da fé, mas o coração dela. Quando compreendemos isso, também precisamos reconhecer tudo aquilo que enfraquece nossa vida de oração. Muitas vezes, não é apenas o pecado evidente que nos afasta de Deus. Em diversas situações, são as distrações sutis, o excesso de barulho, a pressa constante e a mente sempre ocupada que vão secando a nossa alma sem que percebamos. A correria da vida pode nos levar a viver no automático e, quando notamos, já estamos distantes daquele lugar secreto onde Deus fala ao nosso coração. Se algo de forma recorrente tem roubado o seu tempo com Deus, é preciso ter honestidade diante do Pai e coragem para escolher um caminho melhor. A oração floresce em um coração disposto, mas também em um ambiente onde Deus é prioridade. Não se trata de quantidade de palavras, mas de profundidade de entrega. O salmista expressa essa confiança em Salmos 17:6 ao dizer: Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os teus ouvidos para mim e ouve a minha oração. Existe fé nessa declaração. Não é uma oração de dúvida, mas de expectativa. Ele chama Deus de meu Deus, revelando intimidade, relacionamento e confiança absoluta de que será ouvido. Orar dessa maneira transforma o interior do homem. A oração levanta os olhos que estavam presos aos problemas e devolve o coração às mãos de um Pai fiel. Muitos precisam reaprender a orar com essa certeza. Deus ouve, Deus se importa e Deus responde no tempo certo. Jesus nos ensinou a nos aproximarmos do Pai com confiança, como filhos que sabem que são amados. Hebreus 4:16 nos convida a chegar com ousadia ao trono da graça, para receber misericórdia e encontrar graça no momento oportuno. Essa ousadia não vem da nossa perfeição, mas do caráter fiel de Deus. Se essa palavra falou com você, escreva amém e declare sua fé nos comentários. Além de orar com fé, Deus também nos chama a uma oração perseverante. A persistência na oração revela um coração que confia, mesmo quando as respostas não vêm no tempo que esperamos. Em Lucas 18:1, Jesus ensinou que devemos orar sempre e nunca desanimar. Isso significa que a oração não é apenas para os dias bons, quando tudo parece funcionar, mas principalmente para os dias difíceis, quando o coração está cansado e a fé é provada. Existem momentos em que orar parece mais difícil do que agir. Há dias em que as palavras não fluem, em que o silêncio parece pesado e em que a espera cansa a alma. Mas é exatamente nesses momentos que a oração se torna ainda mais necessária. Persistir não é repetir palavras vazias, mas voltar-se novamente para Deus, mesmo sem entender tudo. A perseverança na oração não está relacionada à duração da oração, mas à constância do coração. É continuar confiando, continuar buscando, continuar batendo a porta, acreditando que Deus está atento a cada clamor. Romanos 12:12 nos ensina algo muito prático. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Essas três atitudes caminham juntas. A esperança impede que o coração afunde, a paciência nos sustenta durante a dor e a oração nos mantém conectados àquele que governa todas as coisas. Quando uma dessas áreas enfraquece, as outras também sofrem. Mas quando permanecemos firmes na oração, mesmo em meio à dificuldade, algo poderoso acontece dentro de nós. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele não rejeita um coração cansado que ainda escolhe orar. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Cada oração persistente é uma declaração silenciosa que diz: Pai, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo. Orar continuamente é manter o coração sensível à presença de Deus ao longo do dia.
É aprender a conversar com Ele nos pequenos momentos, nas decisões simples, nas pausas da vida. Assim, a oração deixa de ser apenas um momento específico e se torna um estilo de vida. Se você deseja aprender a perseverar na oração, escreva "Glória a Deus" nos comentários e declare isso sobre a sua vida. A palavra de Deus nos leva ainda mais fundo quando nos lembra que a oração não é apenas um hábito espiritual, mas uma necessidade diária. Em 1 Tessalonicenses 5,17, somos instruídos a orar sem cessar. Isso não significa passar o dia inteiro de joelhos, mas viver com o coração constantemente voltado para Deus. É aprender a manter a comunhão mesmo enquanto trabalhamos, caminhamos, esperamos e tomamos decisões. Essa atitude muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Quando o coração permanece conectado ao Pai, não reagimos apenas com emoções humanas, mas com discernimento espiritual. Pequenas escolhas passam a ser feitas com mais sabedoria. Situações difíceis não nos dominam com tanta facilidade. A oração contínua nos mantém espiritualmente alertas. Isso é ainda mais importante porque nossa luta não é apenas natural. A Bíblia deixa claro em Efésios 6,12 que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Isso significa que muitas batalhas que enfrentamos no coração, na mente e nas emoções não são vencidas com argumentos, mas com oração. Quando negligenciamos a oração, ficamos espiritualmente vulneráveis. A mente se cansa mais rápido, o coração se inquieta com facilidade e a paz parece distante. Mas quando a oração se torna constante, ela se transforma em um escudo. É por meio dela que resistimos à tentação, preservamos a paz interior e mantemos viva nossa paixão por Jesus. Orar sem cessar é manter um diálogo aberto com Deus. É aprender a falar com Ele antes de reagir. É buscar sua direção antes de decidir. É agradecer mesmo antes de ver a resposta. Aos poucos, a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um relacionamento profundo. Com o tempo, você percebe que a oração não muda apenas as circunstâncias ao seu redor. Ela transforma você por dentro. Sua fé amadurece, sua sensibilidade espiritual aumenta e seu coração aprende a descansar no cuidado do Pai. Se você deseja viver com o coração sempre ligado a Deus, escreva "Amém" nos comentários e declare essa verdade. Mesmo sabendo da importância da oração, muitos enfrentam períodos de desânimo espiritual. Há dias em que a alma parece seca, o coração pesado e a vontade de orar quase inexistente. Nesses momentos, é fácil pensar que algo está errado conosco. Mas a verdade é que todo filho de Deus passa por estações assim. O que define nossa maturidade espiritual não é a ausência de lutas, mas a decisão de continuar buscando a Deus, mesmo quando é difícil. A oração não depende de sentimentos, ela depende de fé. Quando oramos apenas quando sentimos vontade, acabamos construindo uma vida espiritual instável. Mas quando escolhemos orar mesmo cansados, mesmo confusos, mesmo sem palavras, estamos dizendo a Deus que Ele continua sendo nossa prioridade. Jesus nos ensinou isso de forma clara. No Getsêmani, Ele orou mesmo em profunda angústia. Ele nos mostrou que a oração não é fuga da dor, mas o lugar onde encontramos força para atravessá-la. É nesse ambiente que Deus renova nossas forças e realinha nosso coração com a sua vontade. A palavra nos lembra em Mateus 26:41 que devemos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa que precisamos estar atentos, pois a falta de oração nos torna mais sensíveis à distração, ao pecado e ao desânimo. Orar é manter a alma desperta. Quando você escolhe orar mesmo sem sentir, algo poderoso acontece aos poucos. A fé começa a se levantar novamente. A paz retorna de forma suave.
A esperança é restaurada. Deus honra a oração sincera, ainda que simples, ainda que breve. Não espere o momento perfeito para orar. Ore do jeito que está. Deus não exige palavras bonitas, Ele deseja um coração aberto. A oração feita com sinceridade sempre encontra o ouvido do Pai. Se você decide orar mesmo nos dias difíceis, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. A vida de oração também nos ensina a discernir vozes. Nem todo pensamento que surge na mente vem de Deus. Alguns vêm do medo, outros da ansiedade, outros das experiências passadas, e muitos vêm do próprio inimigo tentando confundir o coração. É na oração constante que aprendemos a reconhecer a voz do Pai e a silenciar aquilo que não vem dele. Quando você ora, não está apenas falando, você está ouvindo. A oração cria sensibilidade espiritual. Aos poucos, você começa a perceber quando algo não está alinhado com a palavra. Quando uma decisão parece boa aos olhos humanos, mas não traz paz no espírito. Essa sensibilidade é fruto de comunhão. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Mas para sermos guiados, precisamos estar próximos. Assim como uma ovelha reconhece a voz do seu pastor, o coração que ora aprende a reconhecer a direção de Deus, mesmo em meio ao barulho do mundo. Muitas quedas acontecem não por falta de conhecimento, mas por falta de vigilância. Quando a oração se torna rara, a confusão aumenta. Mas quando ela se torna hábito, a clareza cresce. Deus começa a alinhar pensamentos, desejos e decisões. Orar é também aprender a esperar. Nem toda resposta vem imediatamente. Algumas respostas vêm como paz, outras como direção, e algumas vêm como silêncio, um silêncio que nos ensina a confiar. Esperar em Deus não é perder tempo, é ser preparado para o tempo certo. Isaías 30:21 nos lembra que quando nos desviamos, ouvimos uma voz dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." Essa voz se torna mais clara para quem cultiva uma vida de oração. Se você deseja viver com discernimento, paz e direção, faça da oração o seu lugar seguro. É ali que o Espírito Santo ajusta sua rota e fortalece sua fé. Se você quer aprender a ouvir mais a voz de Deus, escreva "Fala comigo, Senhor" nos comentários. A oração também é o lugar onde Deus cura feridas que ninguém vê. Muitas vezes, seguimos a vida carregando dores antigas, decepções, rejeições e palavras que marcaram profundamente o coração. Essas feridas, quando não são tratadas, acabam influenciando nossas reações, nossas escolhas e até nossa forma de nos relacionar com Deus e com as pessoas. Na presença do Pai, não precisamos fingir força. A oração é o espaço seguro onde podemos ser verdadeiros, onde lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de entrega. Deus não se assusta com sua dor, nem se cansa de ouvir o que pesa no seu coração. O Salmo 147:3 nos lembra que o Senhor sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Essa cura muitas vezes acontece de forma silenciosa, gradual, enquanto você permanece na presença dele. Cada momento em oração é como um toque restaurador na alma. Quando você ora, o Espírito Santo traz à luz aquilo que precisa ser curado. Não para te acusar, mas para te libertar. Ele substitui a culpa pela graça, o medo pela confiança e a amargura pelo perdão. Aos poucos, o coração se torna mais leve. Muitas pessoas tentam seguir em frente sem tratar o que ficou para trás, mas Deus, em sua misericórdia, prefere curar antes de acelerar. Ele sabe que um coração curado caminha mais longe e com mais firmeza. A oração não muda apenas circunstâncias, ela transforma o interior. E quando o interior muda, a forma de viver também muda. O que antes doía, perde força. O que antes paralisava, deixa de dominar. Se você tem feridas que ainda sangram em silêncio,
Leve-as hoje ao Pai. Ele é especialista em restauração. Não existe dor grande demais que Ele não possa curar. Se você crê que Deus está curando seu coração, escreva "Deus me restaura" nos comentários. Além de curar o coração, a oração também fortalece a fé para perseverar nos dias difíceis. Existem momentos em que você faz tudo certo, ora, confia, espera, e mesmo assim as respostas parecem demorar. É nesses períodos que muitos desanimam e começam a se afastar da presença de Deus. Mas a oração não é apenas o caminho para receber respostas. Ela é o lugar onde Deus sustenta você enquanto a resposta não chega. É ali que Ele renova suas forças, ajusta sua perspectiva e te lembra que Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece parado. Isaías 40:31 declara que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa renovação acontece muitas vezes no secreto da oração. Enquanto você fala com Deus, Ele trabalha em você. Enquanto você espera, Ele prepara algo maior do que você consegue ver agora. Perseverar em oração não significa repetir palavras vazias, mas permanecer com o coração conectado. Significa continuar confiando mesmo quando a lógica diz para desistir. Significa dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. A oração te impede de tomar decisões precipitadas nos momentos de dor. Ela te guarda de agir por impulso, de falar o que machuca, de escolher caminhos que depois trazem arrependimento. Quando você ora, Deus te ensina a esperar com maturidade. Muitas vitórias não são conquistadas pela pressa, mas pela constância. Quem aprende a orar, aprende também a permanecer. E quem permanece, vê a fidelidade de Deus se manifestar no tempo certo. Se hoje você está cansado de esperar, não pare de orar. Leve seu cansaço para Deus. Ele não te pede perfeição, apenas um coração disposto a permanecer diante dele. Se você decide não desistir e continuar confiando, escreva "Eu permaneço em Deus" nos comentários. Por fim, lembre-se de que uma vida de oração não é um peso, é um privilégio. É o convite diário de Deus para caminhar com Ele, ouvir sua voz e viver debaixo da sua direção. Orar não é apenas algo que você faz quando tudo está errado, mas também quando tudo está bem, porque a oração mantém o coração alinhado com o céu. Quando você escolhe orar, você escolhe depender de Deus em todas as áreas, nas decisões pequenas, nos desafios grandes, nas alegrias simples e nas dores profundas. A oração te mantém sensível, humilde e atento ao mover do Espírito Santo. Ela protege seu coração do orgulho e sua mente da ansiedade. Mesmo quando as palavras faltam, Deus entende o silêncio do seu coração. Mesmo quando sua fé parece pequena, Ele honra cada passo de obediência. O mais importante não é a perfeição da sua oração, mas a sinceridade com que você se aproxima do Pai. Que a partir de hoje, a oração não seja apenas um hábito ocasional, mas um estilo de vida. Que você aprenda a buscar a Deus antes de agir, a confiar antes de temer e a agradecer antes mesmo de ver o resultado. Aquele que ora não caminha sozinho. Deus é fiel para ouvir, cuidar, ensinar e sustentar. Ele não se cansa de você. Ele se alegra quando você o busca. E cada momento gasto em oração nunca é em vão. Que a graça, a paz e a presença do Senhor estejam sobre a sua vida, sua casa e sua família. Que você seja fortalecido todos os dias pela comunhão com Deus e guiado pela sua vontade perfeita. Se esta oração falou com você, escreva "Amém, eu confio em Deus" nos comentários. Inscreva-se no canal Palavras para Deus e compartilhe este vídeo com alguém que você ama para que mais vidas sejam fortalecidas pela oração.